Olá, pessoal! Eu me chamo a professora Emanuela. Estamos começando nossa aula do ensino remoto de matemática para o 6º ano. Falando sobre a multiplicação de um número natural por um número decimal. Para isso, vamos lembrar um pouquinho o que são os números naturais. Então, quando a gente fala em números naturais, estamos falando aí dos números que normalmente utilizamos na contagem, para contar quantidades e representar quantidades. Por exemplo, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Quando falamos em números decimais, estamos falando em números que contêm partes decimais, ou seja, contém décimos, centésimos, milésimos. A gente identifica os números decimais pela presença da vírgula seguido de outras numerações, certo? Para a gente estudar o assunto da aula de hoje, multiplicação de um número natural por um número decimal, eu trouxe aqui uma situação-problema em que diz assim: os preços por litro dos combustíveis de certo posto estão aparecendo na placa. Nem nós temos uma imagem onde aparece o preço de cada tipo de combustível. Se uma pessoa abastecer sua motocicleta nesse posto com 3 litros de gasolina, quantos reais ela vai pagar? Então, veja só, a gasolina é representada pelo número decimal, o preço do litro está a R$ 4,35. 4,35. Se ele vai abastecer 3 litros, significa que nós vamos ter 3 vezes este valor de 4,35, certo? Então, existem várias formas de a gente buscar resolver esse problema. Nós vamos conhecer várias formas e você pode usar a que melhor você compreender ou a que é melhor se adaptar ao seu tipo de questão, tá certo? Então, começando aí a primeira forma. Então, nessa primeira forma de resolução, nós temos aí a representação do problema, né, que é 3 vezes R$ 4,35. E a gente pode entender isso como uma soma sucessiva de 3 parcelas de R$ 4,35, certo? A gente pode pegar esses números decimais, e vimos isso já em uma aula anterior, e transformar eles em frações. Então, como é que fica 4,35 sobre fração? No nosso numerador, a gente tem a presença de um número sem a vírgula, né? 435. E por ele ter duas casas decimais, ou seja, duas casas após a vírgula, o nosso denominador será 100. Então, esse número 4,35, posso escrever ele na forma de fração dessa seguinte forma. E como são 3 parcelas, né? Então, eu posso fazer a soma dessas 3 frações aqui, ok? Então, a gente escreve aqui as 3, somando todas elas. Então, nós temos 3 parcelas de 4,35, que está escrito na forma de fração, certo? Quando a gente tem uma soma de fração, como é que a gente vai proceder? A gente vai repetir o denominador, porque o denominador tem que ser igual na soma de frações. Então, todos os denominadores são 100 e a gente repete esse denominador. E aí, a gente soma o numerador, né? Então, 435 mais 435 mais 435, nós vamos encontrar 1.305, tá? Ok.
Para tornar esse número que está na forma de fração novamente decimal, como é que a gente faz? Faz uma divisão do numerador pelo denominador, ou, como o denominador é 100, significa que eu tenho duas casas decimais, então eu posso representar essa resposta como 13,05, ou seja, 3 litros de gasolina irão ter um custo aí de R$ 13,05, certo? Então, essa é uma das formas da gente resolver esse problema. Outra forma é a gente utilizar a multiplicação de frações, né? 3 vezes o valor da gasolina, que é 4,35, eu posso escrever novamente esse número que está na forma decimal, 4,35, como 435 sobre 100, e multiplicá-lo por 3, já que são 3 litros. E aí, quando a gente tem a multiplicação de um número natural por uma fração, esse número natural ele multiplica apenas o numerador. Então, nós vamos ter aqui 3 vezes 435 sobre 100. Então, multiplicando aí 435 vezes 3, a gente vai encontrar 1.305 e o denominador permanece o mesmo, né? 100. Quando a gente faz, mais uma vez, essa transformação da fração para o decimal, a gente encontra 13,05, ou seja, R$ 13,05, tá? Então, essa é outra forma da gente fazer. A terceira forma, para a gente também resolver esse problema, é a forma de usar soma sucessiva, só que sem transformar o número em fração, tá? Utilizando o número exatamente como ele é, no número decimal. Quando a gente monta uma soma decimal, nós temos que lembrar de organizar esse número de forma que cada casa fique embaixo da sua respectiva casa. Então, centésimo embaixo de centésimo, décimo embaixo de décimo, milésimo embaixo de milésimo, unidade embaixo de unidade, tá? Então, a gente, faz uma soma aqui das 3 parcelas, 4,35, tá bom? E aí, a gente fazendo aí essa soma, né? 5 mais 5 mais 5 dá 15, bota 5, vai 1. 1 mais 3, 4, mais 3, 7, mais 3, 10. Colocamos o 0. Vai 1. 1 mais 4, 5. Mais 4, 9. Mais 4, 13. Se nas minhas parcelas eu tenho duas casas decimais, na minha resposta também, tá? Então, me encontro aí também, novamente, o valor de 13,5. Ok? Outra forma da gente poder aí fazer esse problema é eu fazer a multiplicação, né, de 4,35 por 3. E aí, para facilitar essa multiplicação, caso a gente não lembre o que fazer com a vírgula, o que é que eu fiz inicialmente? Multipliquei 4,35 por 100, porque aí ele some a vírgula, então fica 435. Então, eu faço 435 vezes 3, ok? Vou encontrar 1.305. E aí, para compensar essa multiplicação que eu fiz aqui, eu agora vou dividir por 100. Então, como eu multipliquei por 100, para não ter uma alteração, eu em seguida faço essa divisão. E aí, quando eu divido 1.305 por 100,
a gente encontra aí 13,05, ok? E a última forma para a gente resolver esse problema é eu fazer uma multiplicação direta. O que é uma multiplicação direta? Eu vou pegar um número decimal e multiplicar por 3, sem fazer alteração nenhuma nele, tá? Então, vou pegar aqui, ó, 4,35 e multiplicar por 3. Essa forma aqui, gente, é a forma mais usual, porque ela é um pouco mais prática, tá? Mas caso vocês prefiram, podem utilizar qualquer uma das outras formas que a gente viu na aula de hoje. Então, fazendo a multiplicação aqui, 3 vezes 5, 15. Bota 5, vai 1. 3 vezes 3, 9 mais 1, 10. Então, bota 0, vai 1. 3 vezes 4, 12. 12 mais 1, 13. Como aqui eu tenho duas casas decimais, na minha resposta eu também terei duas casas decimais. Então, a vírgula fica aqui e a gente encontra aí o valor de 13,5. Certo? Para a gente compreender, mostrar que realmente entendemos aí, vamos calcular quanto ele vai abastecer, caso ele vá abastecer com 5 litros de etanol ou com 7 litros de diesel. Então, o valor do etanol, se vocês não lembram lá da imagem, tá? O valor do etanol está de 2,97. Esse é o valor do litro do etanol. E o valor do litro do diesel está a 3,40. Tá? Então, eu vou resolver essas duas utilizando a forma mais usual, que foi a quinta maneira que a gente viu. Então, vou pegar aqui o preço do etanol, ó, e vou fazer vezes 5. Que ele vai abastecer agora 5 litros. Então, 5 vezes 7, 35. Bota 5, vai 3. 5 vezes 9, 45. Com 3, 48. Bota 8, vai 4. 5 vezes 2, 10. Com 4, 14. Se eu tenho aqui duas casas decimais, aqui também terei duas. Então, a vírgula fica aqui. Então, se ele abastecer com 5 litros de etanol, ele vai gastar R$ 14,85. E se ele abastecer com 7 litros de diesel, vou fazer aqui a multiplicação. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 4, 28. Né? Bota 8. Vai 2. 7 vezes 3, 21. Com 2, 23. Duas casas decimais. Então, aqui também tem duas casas decimais. Então, com 7 litros de diesel, ele vai gastar aí R$ 23,80. Bom, pessoal, por hoje é só. Com isso, a gente encerra aí a nossa aula de hoje. Até a próxima!